Olá, olá, meu nome é Fernanda de Andrade e tem um tempo que eu trago algumas leituras que eu tenho feito aqui no canal da Nina Veiga e iniciei inclusive com o meu trabalho de conclusão de curso, que está todo gravado aqui, comentado por mim, e comecei a trazer leituras que me influenciaram e ainda me influenciam na execução do trabalho que eu faço no Jasmim, que é um espaço que eu tenho junto com uma amiga, com a Júnia Veiga, e, e também na Adiadorim, Escola de Travessia, que é um espaço virtual, né, de um encontro entre mulheres. Então, a partir desses estudos, dessas leituras, é que eu executo meus trabalhos para as crianças a partir de 5 anos, e para as mães que necessitam de auxílio, para as pessoas adultas que estão bem e mulheres que estão precisando de um outro tipo de trabalho também e de algum tipo de auxílio terapêutico. A partir disso, dessa leitura, uma das leituras que eu trouxe foi do livro Pedagogia, Arte e Moral, que são duas palestras pequenas do Steiner, que ele fez em Stuttgart em 1923. E eu gostaria de, a partir desse vídeo, começar a leitura na íntegra dessas palestras, porque eu acho que elas são extremamente ricas para a nossa vida, de uma forma geral. Então, assim como eu fiz com o meu TCC, vou lendo, pauso, comento, e a partir daí a gente entra em algum diálogo com o comentário de vocês. Tá bem? Pedagogia e Arte, Stuttgart, 25 de março de 1923. Meus queridos amigos, desde os primórdios da antiga Grécia, uma frase bem conhecida e muito citada chega à humanidade, ressoando nas profundezas da alma como uma advertência. Homem, conhece-te a ti mesmo. Uma enorme exigência é colocada diante do ser humano, muitas vezes não percebida tão claramente. A exigência de que o indivíduo trave conhecimento de seu verdadeiro ser real, seu verdadeiro e real significado universal, através da sua atividade anímica e espiritual mais valiosa. Bem, em geral, quando uma exigência como essa é colocada para a humanidade, em uma determinada época e a partir de um local significativo, ela não está indicando algo de realização simples, algo que possa ser facilmente atingido. Ao contrário, ela indica, antes de tudo, a ausência de algo especial nessa época, algo de difícil concretização. E quem olhar para trás na história, de maneira superficial, teórica, mas de forma a sentir as antigas épocas da civilização humana do ponto de vista histórico, irá perceber que, no fundo, o surgimento dessa exigência na antiga Grécia significa a diminuição e não o crescimento da força do autoconhecimento humano, da força do conhecimento verdadeiro e profundo do ser humano. Pois, ao olhar para trás, para aquela época da evolução humana em que o sentir religioso, o observar artístico e o conhecer conceitual e ideal ainda estavam ligados em uníssono, sentimos que, naquele período da união harmoniosa entre a religião, a arte e a ciência, o ser humano se percebia naturalmente como cópia, como imagem do Espírito Divino que permeia e interpenetra o mundo. Ele se sentia como um ser proveniente de Deus na Terra.
Nos primórdios da humanidade, era evidente que o autoconhecimento humano fosse procurado no conhecimento de Deus, no conhecimento do divino, na origem espiritual primordial atuante no homem, que era, ao mesmo tempo, vivenciada e pensada como a origem primordial do universo. Em épocas muito antigas, quando o indivíduo pronunciava o que em nossa língua soaria aproximadamente como eu, ele pronunciava ao mesmo tempo a soma de todas as forças centrais do ser universal e fazia ressoar nessas palavras, com a qual designava a si mesmo, aquilo que é o ser atuante e criativo no universo. Ele se sentia unido ao universo em seu cerne mais íntimo, o que originalmente era evidente. O que aparecia aos olhos, tal como as cores se manifestam no mundo, lá fora, ao órgão da visão, tornou-se, mais tarde, algo difícil de ser conquistado. E, se esses tempos passados o apelo para o autoconhecimento se apresentasse ao ser humano, se ele ouvisse um ser extraterreno dizer a frase "conhece-te a ti mesmo", dificilmente um ser terrestre a diria. Ele responderia: para que serve o esforço do autoconhecimento? Nós, seres humanos, somos a imagem de Deus, que reluz, que ressoa, que aquece e abençoa o mundo inteiro. Ao reconhecer o que o vento leva por entre as árvores, o que o raio envia através do ar, o que ressoa no trovão, o que se transforma nas nuvens, o que vive na haste do capim, o que floresce na flor, reconhece-se também o próprio ser. Quando esse conhecimento do universo, o conhecimento espiritual divino, não foi mais possível ao longo do desenvolvimento progressivo da autonomia humana, o ser humano deixou soar: conhece-te a ti mesmo, das profundezas do seu ser, indicando algo que anteriormente fora sua vivência natural, atuante no mundo, algo que foi se tornando cada vez mais difícil de atingir. Temos um período importante do desenvolvimento humano entre o aparecimento da exigência conhecer-te a ti mesmo e outra afirmação sugerida apenas em nossa época, durante o último terço do século XIX. De certa forma, esta outra afirmação é uma resposta à antiga frase apolínea. Ela foi enunciada por um excelente cientista natural nos últimos terços do século XIX. Jamais conheceremos, ignorabilemos. Temos de considerar ignorabilnos como a resposta à antiquíssima frase apolínea, porque quando foi enunciada por Du Bois-Reymond, significava que a ciência natural moderna, que fez um progresso tão significativo, deve parar diante de determinados limites, por um lado, o limite da consciência e, por outro, o limite da matéria. O ser humano não pode conhecer o que está contido entre consciência e matéria. Foi o que este naturalista formulou. Ele que compreendeu tão bem do que a pesquisa natural é capaz quando se torna grande. De acordo com sua opinião, o ser humano jamais será capaz de conhecer o que vive como o mundo da consciência na matéria corporal humana, e como o que se passa fisicamente no corpo humano transforma-se
na vivência interior da alma que atua na consciência. No entanto, o ser humano é exatamente a vida da consciência na matéria humana, o espiritualizar da matéria corporal humana através dos impulsos da consciência. E quem não chegar ao conhecimento sobre como a consciência permeia, influencia, vivifica a matéria humana corporal, sobre como a matéria pode, por si mesma, ser levada à luz, na qual a consciência pode aparecer, não poderá pensar em realizar a exigência. Homem, conhece a ti mesmo, por mais que se esforce. Você, como tem trabalhado o seu autoconhecimento? A gente continua essa leitura.